A Web Rádio Fraternidade apresenta Adeilson Salles, no 8º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Família, Reduto Sublime de Aprendizado e Célula Máter da Sociedade. Bom dia. Os nossos irmãos católicos têm São Pedro como o portador da chave do céu. Nós espíritas temos no Rubens e na Divina os donos da chave do céu. Só que esse céu não serve aquele caldinho insosso que André Luiz toma em nosso lar. Aqui tem pão de queijo, né? Não é, Elahá? Olá, Cira, a gente não quer sair daqui de jeito nenhum. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Esse era o meu conceito de família, quando às 18 horas a minha mãe nos chamava, todos os filhos, os 8 filhos, para ficarmos em torno do rádio, para ouvirmos a hora da Ave Maria, de Alziro Zarur, o fundador da LBV. Ele sempre fazia a introdução com essa fala: eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria, era uma santa escutando o que a outra santa dizia. E é evidente que a estruturação da nossa família, ela é determinante para que a gente possa desenvolver a nossa encarnação de uma forma exitosa, muitas vezes com luta, melhor dizendo, na maioria das vezes com luta. Não é? É na tritar das relações familiares que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade enquanto espíritos imortais no aprendizado mútuo daqueles que convivem conosco. Então, é claro que um tema que me propuseram para falar sobre família, eu não poderia deixar de fora esse universo do qual eu participei, onde aos 9 anos eu ia para a igreja, porque eu não nasci em berço espírita. Meus pais se diziam católicos apostólicos romanos, mas nunca foram à igreja comigo. E aos 9 anos eu ia sozinho. Depois de um tempo passei a cantar no coral da igreja. Veja que o espírito endividado, logo cedo ele já começa a procurar um jeito, né, de se abrigar, que é o meu caso, explícito. E eu ia e cantava no coral da igreja. Então tudo isso contribuiu para que eu fosse minimamente tendo uma comunhão com Deus. É por isso que eu bato tanto na tecla, por isso que eu insisto tanto. E enquanto me convidarem para falar, eu vou falar e vou gritar e vou dizer que não existe processo de desobsessão mais eficiente do que a evangelização infantil, do que a evangelização de um adolescente. Uma criança evangelizada e educada, ela certamente será um adulto mais equilibrado amanhã. Diante desse universo, a gente compreende a vida como um processo educativo sem limite. E eu me recordo do livro Mestre na Educação, do nosso querido Pedro Camargo, né? No livro ele assina como Vinícius, onde no capítulo 3 desse livro ele diz assim: a obra messiânica de redenção da humanidade é a obra da educação. Então a gente pode parafrasear os benfeitores espirituais, eles dizem para nós, como uma bandeira legítima do espiritismo, que fora da caridade não há salvação, mas a gente pode entender também, parafraseando esses nossos mestres, afirmando que fora da educação não há solução. Não há solução plausível sem que a criança e o adolescente passem por esse universo. E é evidente que a educação, ela contribui para que a gente possa enfrentar as tempestades da nossa vida. Porque, afinal, eu sei que você, tanto quanto eu, experimenta períodos, ciclos de tempestade. E, em certa madrugada, eu despertei para ir ao banheiro por volta de 4h30 da manhã. E quando eu retorno para a cama, eu deixo o meu celular ligado porque eu atendo pacientes, adolescentes com risco de suicídio. E já me mandaram mensagem meia-noite
de sábado, um adolescente de 15 anos, dizendo assim: hoje eu vou tomar a decisão mais importante da minha vida. Eu fiquei pensando na vida longa de 15 anos, a decisão mais importante da vida, qual seria, né? Mas é uma forma de atendimento em que as pessoas não se sintam sozinhas, que elas, mesmo virtualmente, podem me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, de texto ou de áudio, e se eu estiver dormindo, é claro, a hora que eu acordar eu vou retornar, é para que elas se sintam acolhidas. Mas nessa madrugada, eu voltei e o celular acendeu a luz na hora em que eu estava chegando na cama. E eu pude olhar assim, sem abrir a tela, e tinha a seguinte frase: eu estou precisando muito de você. Aquela hora, e eu abri a mensagem. E a mensagem vinha de uma mulher que dizia assim: eu preciso de você, eu fui diagnosticada com câncer. Eu pensei em alguns minutos, mas por que ela me mandou mensagem, né? Ela mora em um estado muito distante do meu, eu nunca tive um contato pessoal com essa pessoa. E aí a gente vê o papel que as redes sociais, o trabalho virtual, ele faz, tanto para o bem quanto para o mal, quando dá semeadura de mentiras. E ela me dizia que estava desesperada. Eu parei, respirei e pensei assim: ela está enfrentando uma tempestade. E no meio da tempestade, tanto eu quanto você, nós procuramos faróis, sinais, cartas náuticas, porque no mar tempestuoso da vida, em muitos momentos nós nos perdemos e precisamos encontrar uma direção, um rumo para definir como se portar diante daquele desafio. Nesse universo de pessoas presentes e daquelas que estão nos acompanhando online, todos enfrentamos tempestades em determinado momento. E eu disse para ela, né, para que ela tivesse calma, e foi a partir dessa mensagem que eu decidi escrever o meu 101º livro, Ouvindo Deus na Tempestade. E aí eu peguei versículos do Velho Testamento e versículos do Novo Testamento, de personagens que enfrentaram tempestades, para que eu pudesse dissertar. Ao mesmo tempo a gente se identifica, né, com as nossas tempestades, as nossas dores, com as nossas lágrimas. E aí eu escrevi esse livro, o Ouvindo Deus na Tempestade, que nós estamos lançando aqui. Eu quero pedir licença a vocês, fazer um parênteses, porque eu fiz um agradecimento aqui, primeiramente aos meus pais, pelas tempestades superadas. Em segundo, eu agradeci a Bruna, que tem sido minha advogada na vida afetiva e tem me apacentado as tempestades íntimas. E em terceiro, eu agradeci o Luiz e a Cláudia Saegusa, porque nos momentos em que eu enfrentei as maiores tempestades da minha vida, em que eu pensei em desistir, eles foram aquela brisa suave em tarde de verão. A amizade é assim, uma brisa suave em tarde de verão, que faz com que a gente se recomponha, se sinta acolhido, etc. Mas esse caso dessa companheira me chamou muito a atenção. Então eu abri esse livro, evidentemente, com uma passagem do Evangelho que fala de tempestade. E eis aqui que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus registrou isso no seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 24 a 27. Quando eu vi e fiquei pensando no balanço da embarcação, eu não pude deixar de pensar na minha infância. Vocês já se balançaram naqueles balanços no fundo do quintal aqui? Eu sei que muita gente mora em apartamento. Eu morei em casa. No fundo da minha casa tinha uma goiabeira muito vigorosa. E a família muito humilde, pobre, o meu pai improvisou um balanço. E a gente sentava no balanço, Elahá, e quando os meus pais me empurravam, eu ia lá no alto, eu achava que eu ia no céu. Meu Deus, mas como é bom quando os meus pais estão por trás de mim. E aí eu pensei nessa passagem do barco balançando. Os apóstolos não sabiam quem balançava o barco.
Mas Jesus sabia quem estava balançando. Era Deus. Então a tua embarcação balança. E nós entramos em desespero por causa da nossa fé ainda incipiente, limitada. Mas não temas. Não sejamos homens e mulheres de poucas fé, porque o balanço da embarcação, do mar tempestuoso, da arrebentação das nossas lágrimas dentro da nossa alma e do nosso peito, Deus está balançando o barco. E esse balanço, eu não posso deixar de... Sempre lembro dele, né? Como é que eu vou esquecer de Richard Simonetti? Ele dizia assim, Olacir, Adeilson, a dor é o sino de Deus que plange para despertar o espírito para o real sentido da vida. A dor é o sino de Deus que plange para nos despertar para o real sentido da vida. E é isso que a gente precisa começar a descobrir, a aprender e entender que, seja qual for a adversidade momentânea, acalma teu coração, te aquieta a tua alma, porque não há como transitar na terra sem que nós tenhamos o amor como arrimo dos nossos corações. E mais do que Deus, como nosso Pai amoroso e bom, como apresentou Jesus, nós temos Maria. Nós temos de verdade. E os sinais vêm de todos os lados. E eu queria pedir licença para vocês, para ler só um trechinho aqui desse primeiro capítulo do livro, que diz assim: despertei às 5 da manhã e me deparei com uma mensagem no celular. A tempestade de um diagnóstico de câncer havia se abatido na vida do remetente. Uma frase precedia o resto da mensagem: preciso de você. A narrativa que seguia essas primeiras palavras era a de um coração angustiado. Alguém a se dar conta de que a embarcação de sua vida estava iniciando a travessia por uma grande tempestade. Diagnosticado com câncer, aquele coração querido pedia socorro, uma palavra, um gesto, um colo. No primeiro impacto da grande onda tempestuosa, perdemos o chão, eu e você também. E tudo fica fora de ordem, o caos na alma, a mente que não consegue concatenar os pensamentos que arrebentam o cérebro, tais quais as ondas do mar bravio, a bater no casco da embarcação. No mar tempestuoso da vida, a falta de fé nos deixa à deriva, perdidos, sem direção. Daí a importância da evangelização, dos nossos filhos terem referências de espiritualidade. Por isso que é importante a evangelização. Não é? Onde o salva-vidas, onde o naufrágio é iminente? Quando a gente está se afogando, a gente quer se agarrar em alguma coisa. Mas aonde o salva-vidas? Não é verdade? A princípio, a descrença, a incompreensão e a pergunta que ecoa: por que comigo? Nós somos muito presunçosos. Nós poderíamos inverter essa pergunta e nos indagar: por que não comigo? Não é? Com a mente em turbilhão, procuramos outros seres humanos portadores da mesma enfermidade, na aflição da mesma tempestade. O coração aos saltos, buscando algo em que possa se agarrar, debate-se nas batidas descompensadas. O choro que brota espontâneo. Na escuridão da noite, os navios utilizam-se de satélites, modernas cartas náuticas e faróis que guiam a embarcação na madrugada escura. O remetente da mensagem procurou-me. Precisava de um farol, uma carta náutica, um satélite para se guiar no desconhecido mar de uma enfermidade degenerativa. Após o impacto da leitura da mensagem, eu me recompus. Era preciso responder, acolher, dizer algo para quem se debatia momentaneamente na escuridão de uma profunda dor. A nossa carta náutica para a nossa vida, nós que nos dizemos espíritas ou aprendizes de espíritas, é o Evangelho. O nosso farol é o Evangelho. A nossa rota é o Evangelho. Mas eu insisto em dizer sempre: não é para nós nos tornarmos santos. Não é para nós orarmos a Deus e discriminar o negro. Não é para orarmos a Deus e discriminar a pessoa trans.
Não é para orarmos a Deus e discriminar quem pensa diferente de nós. Nós não estamos em busca de santidade, mas precisamos urgentemente viver a nossa humanidade. A humanidade das nossas gentilezas entre nós. Desde um bom dia no elevador ou em qualquer lugar em que transitemos, nós temos a grande oportunidade de ser a voz de Deus na tempestade de alguém. E é interessante, quando a gente passa por problemas, dissabores, dores, aflições, angústias, tempestades imensas, mares bravios, escuridão, a gente procura Jesus de Nazaré, ou procura Maria, ou procura o mentor, ou procura seja lá quem for, e a gente fica pensando, como seria bom se Jesus chegasse aqui agora, se eu pudesse ter um encontro. E a gente pensa naquele mestre com a túnica alvinitente, com os cabelos à moda nazarena, conforme a gente lê no Evangelho. Mas eu posso dizer a você que Deus ouve o seu coração antes, durante e depois da tempestade. Mas não é esse Jesus de túnica. Pode ser o Jesus de saia na figura da sua esposa. Pode ser o Jesus de cabelos nevados pelo tempo na figura do ancião, que está dentro da tua casa. Ou até mesmo aquele adolescente que você não considera, não entende que ele tenha nada de útil para dizer, mas ele tem. Porque Deus fala com as criaturas através das suas criaturas. Mas nós precisamos de algo assim, ritualístico, para entender que Deus está falando conosco. Ele fala no cotidiano, na rotina do dia a dia, nas imersões que momentaneamente fazemos através de uma prece. Então a Rádio Web Fraternidade, eu autografei um livro desse para o Rubens e para a Divina, a Rádio Web Fraternidade é a voz de Deus na internet, porque já salvou muitas vidas. Salvou tantas vidas que nós estamos aqui por causa da Rádio Web Fraternidade. E a gente precisa ter essa compreensão, esse entendimento para podermos fazer valer a nossa estadia aqui e entender. Deus fala com você porque você é importante. Mesmo que no teu processo educativo, castrador, violento, alguém tenha lhe dito que você nunca iria ser nada. Ou que as coisas que você buscou fazer não iam se realizar. Não acredite nisso. É importante reverter essa perspectiva de vida, ter um olhar amoroso, com compaixão para si mesmo. Nós fomos interrompidos na nossa fala, pela falta de luz, quando nós falávamos do livro que nós elaboramos, voltado para pais, professores e adolescentes, que é o Construtores de Asas. Então, nesse livro a gente procurou compilar casos reais, fatos reais, casos reais, para poder passar para os papais, mamães, professores, informações que pudessem fazer a diferença, percebendo essa necessidade no tratamento das criaturas como psicanalista, né? E é fundamental que a gente tenha um entendimento que na educação do espírito imortal não dá para você cuidar apenas do lado espiritual, porque nem tudo é espiritual. Quando a gente reencarna na Terra, nós trazemos alguns traumas que são endógenos. Traumas que eles podem vir até de uma vida passada. E que, a depender da educação que você receba dentro do contexto familiar, esses traumas podem ser potencializados. E aí é evidente que a maioria das pessoas vive num processo de ignorância muito grande quanto à essência do que é a educação. A gente reencarna e os modelos sociais instituídos aqui na Terra nos dão a compreensão de que educar os nossos filhos é dar a eles
possibilidades de lograrem uma formação intelectual que vai lhes garantir o sucesso na vida material. Educar também é isso, mas essa educação do intelecto, ela vem a reboque da educação ética-moral. Porque é essa educação que vai dar balizamento para o trânsito dos nossos filhos e para o nosso trânsito aqui na Terra. Não é fácil, e é importante a gente saber que, seja qual for a pessoa com a qual nós nos relacionamos, as pessoas sempre vão derramar sobre nós os traumas que elas carregam, assim como nós também fazemos com os outros. Então hoje a gente vive um tempo, e eu estava ali enquanto aguardava o retorno, conversando com a Alzira, ela me fez o convite para ir a Sacramento, participar de um evento lá muito significativo e representativo para a educação espírita no Brasil, e eu considero para a educação do espírito no mundo, com a proposta pedagógica de Eurípides Barçanufo. E é interessante, eu nunca fui a Sacramento, sempre tive vontade de ir, e as pessoas sempre me disseram que tudo aquilo que eu abordo nesse aspecto educativo, né, do espírito e do intelecto, está dentro da proposta pedagógica de Eurípides Barçanufo. Então, eu já vi minha agenda, estava livre, eu já aceitei o convite e estaremos lá, se Deus quiser, se encarnados estivermos, né? Senão a gente vai, incorpora em alguém e assiste lá o negócio. Ou obsedia alguém, né? Mas vai ser fantástico. Então, reafirmando isso, quem me conhece sabe que a minha fala nesse campo educacional é essa. Nós precisamos ter em mente que existem valores que você passa que são para o espírito imortal. Quando a gente volta aqui para a Terra, a gente tem que ir para a escola, se alfabetizar novamente e aprender matemática, português. Não é isso? No caso de reencarnar aqui no Brasil. Esses ensinamentos, esses conhecimentos são conhecimentos passageiros. Agora, os valores que a gente desenvolve no campo ético-moral são aqueles perenes que ficam íncitos no espírito e que nos acompanham de encarnação em encarnação. Porque eles vão nos marcando de acordo com as nossas experiências. E é importante que a gente entenda que as experiências, as boas e as ruins, elas chegam para nós e nos traumatizam e mexem conosco de alguma forma. E isso a gente vai levando para a nossa vida. Por isso que acontece às vezes, né, e a gente está falando aqui de família, de estruturação familiar. Pode acontecer, e acontece comigo, aconteceu com os meus pais, deve acontecer com os amigos e amigas, que os nossos pais nos trouxeram ensinamentos e até mesmo hábitos que nós desenvolvemos pela convivência que tem a ver com eles, com aquilo que eles absorveram no contexto cultural da época em que eles eram crianças, no contexto social, e isso vai marcando, e a gente vai, de certa forma, passando para os nossos filhos. E é importante que a gente desenvolva essa compreensão para poder ter uma linguagem que chegue no coração das nossas crianças e dos nossos adolescentes, mas também da nossa educação, porque é importante entender que mesmo como adultos nós podemos ressignificar a nossa maneira, por exemplo, de falar com eles. E não repetir modelos. Eu contei aqui já, se eu não me engano, o caso de um pai que me procurou pedindo socorro, me pedia ajuda, pelo amor de Deus, Adeilson, me ajuda, porque eu estou com um problema, né? Eu entro em casa e o meu filho revela que está com medo de mim. Eu entro em casa e ele muda o comportamento. E aí ele dizia, eu entro em casa e ele muda de comportamento. Eu achava aquilo, né, tão triste, porque ele revelava desespero na fala, uma angústia muito grande. E aí, eu procurei ouvi-lo e ele trouxe um elemento muito importante para a nossa sessão. Ele disse assim, eu começo a falar com o meu filho e de repente eu começo a gritar com ele. E eu não sei por que isso acontece, Adeilson. Eu começo a gritar com meu filho, eu percebo que ele vai se apequenando, e todas as vezes acontece isso. Está tudo muito bem, e de repente eu grito com meu filho. E parece que ele anda com medo de mim. Aí eu perguntei para ele, né, porque eu sou um psicanalista torto, né?
Psicanalista torto tem esse discurso que eu tenho. O que Freud não explica, Kardec explica. Essa é a minha concepção, que a reencarnação traz um leque muito grande. Quando você não compreende os conflitos psíquicos da pessoa, ou da criança ou do adolescente, nessa vida, e você faz um estudo e vai acompanhando, você percebe as nuances traumáticas de vidas passadas. E eu perguntei para ele assim, do grito que você dá com seu filho, qual a porcentagem que você gostaria de dar com seu pai? Ele levou um susto. Do grito que você dá com seu filho, a maneira como você oprime seu filho, qual a porcentagem da opressão que você sofreu? Então, ele ficou espantado e eu pedi para ele falar da relação dele com o pai. E ele começou a contar dessa realidade traumática, dolorosa e bem difícil. O difícil para nós, educadores, como pais, mães, é compreender valores que fazem parte, são a base da educação de qualquer criança e adolescente e foram a base da nossa educação. Então, por exemplo, as pessoas dizem hoje que a maioria não quer ler. Se não querem ler, é porque não tiveram exemplos de leitura dentro de casa. Pais que fomentassem e que fomentem a leitura. Isso dá um trabalho muito grande. Dentro daquilo que eu faço, uma das coisas que eu mais gosto é escrever para crianças e jovens os clássicos da literatura espírita. E é muito difícil fazer isso. Eu só faço isso porque eu recebo muita ajuda. No congresso do ano passado, quem estava aqui vai lembrar que eu mostrei o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Quem estava aqui lembra. E as pessoas foram lá, acabou o livro, né? Ficaram faltando livros, não tinha Evangelho para vender. E o livro tornou-se um sucesso. E eu passei 4 anos estudando para tentar escrever o livro dos Espíritos para criança. Por isso que o cabelo caiu, né? Não sobrou nada. Porque tinha hora que eu pegava o livro dos Espíritos, largava e falava, não, isso aqui é coisa de... nunca ninguém vai fazer isso. E aí, um dia eu estava em casa com o iPad aberto, no sumário do livro dos Espíritos, e fiquei brincando com a tela, e eu percebi que, no Evangelho tem 28 capítulos, eu percebi que no livro dos Espíritos, as perguntas, as 1019 perguntas, elas foram divididas em 28 módulos também. Então, dentro de cada módulo tem um número X de perguntas do livro dos Espíritos. O primeiro módulo, se eu não me engano, tem 21 perguntas. Eu li as 21 perguntas, as 21 respostas e escrevi uma história infantil. Aí eu fui para o segundo módulo, se eu não me engano, tem 44 perguntas. Aí eu li as 44 perguntas, as 44 respostas e escrevi uma história infantil. E aí nós publicamos o livro dos Espíritos para crianças. Nesse primeiro livro, são 2, né? Não dava para fazer em um só, porque senão ia ficar muito grosso e muito caro. Nesse primeiro livro a gente trabalha 584 perguntas. Segundo livro nós vamos trabalhar da pergunta 585 até a pergunta 1019. Mas teve um capítulo que eu não tinha mais cabelo para arrancar. Então puxava o fio da barba quando estava por fazer. Em que eu tinha que falar sobre as múltiplas existências para as crianças. Eu falei, mas meu Deus, como é que alguém vai falar sobre as múltiplas existências para as crianças? Então travou o trabalho. Aí eu fiquei 15 dias sem escrever. E um dia eu estava tomando banho, porque banho também é local de inspiração, veio a história. E aí eu criei a seguinte história. Era uma vez uma menina chamada Aurora, que por coincidência é minha neta. Vê que tem nepotismo na literatura, né? A gente vai homenageando a família. Eu homenageei a Bruna aqui, eu homenageei os meus pais. A Aurora, ela tinha aquele encanto das crianças, das meninas. Ela dizia para a mãe assim, mamãe, eu quero um diário com cadeadinho. Mamãe, me dá um diário com cadeadinho. E a mãe da Aurora promoveu alguns traumas com a Aurora, os mesmos traumas que a minha mãe promovia comigo. Na volta eu compro. Você passou por isso na infância? Sua mãe lhe disse, na volta eu compro. Você se vingou do seu filho dizendo para ele também que na volta você comprava? Pois é, a mãe da Aurora fez isso com ela.
Mas um dia ela comprou um diário de cadeadinho. Quando a Aurora recebeu o diário de cadeadinho, ela correu e foi para o quarto. Então ela chegou no quarto, abriu o cadeadinho, abriu o diário. E o que que as crianças escrevem, né? O que que o adolescente escreve no diário? Querido diário, não é isso? Quando ela ia escrever querido diário, o diário disse para ela, querida Aurora. Ela levou um susto. Um diário de cadeadinho que ainda fala. Meu Deus! Ela encantou-se e aí ela começou a conversar com o diário. E o diário resolveu contar sobre as vidas que ele teve. Ele contou que ele era um pinheiro na floresta, um eucalipto. Olha, eu já fui eucalipto. Olha, eu já fui papel de carta. Eu já fui papel de jornal. Eu já fui até álbum de figurinha. E eu já fui a página de um livro, Livro dos Espíritos, onde se fala das múltiplas existências. Então o diário vai contando para ela, fazendo analogia com a reciclagem do papel, né? O papel que vai, que vira isso, que vira aquilo, para falar das múltiplas existências. Então esse livro dá para você trabalhar temas que fazem bem para o nosso coração, que nos despertaram para trabalhar com as crianças. Porque o que nos falta não é a mensagem, é o método para falar. Quando me perguntam por que o adolescente não fica na casa espírita, é porque a mensagem não chega no coração do adolescente? Não, a mensagem pode chegar, mas o método que nós utilizamos para falar com o adolescente pode ser inadequado. Aí a gente não chega. Aí eles não ficam. Se não tem identificação com a vida, com os conflitos, com as angústias, eles não vão permanecer. Então, mensagem a gente não tem métodos. E a gente está num congresso em que Maria é o nosso tema central. Eu iniciei aqui, na primeira parte, dizendo a fala de Alziro Zarur, quando a minha mãe nos chamava para ficarmos em torno do rádio, para a hora da Ave Maria. E ele dizia, eu repito, eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Os anos se passaram e eu nunca esqueci. Porque foi uma linguagem afetiva, amorosa. E quando nós usamos de linguagem afetiva amorosa, porque processos educativos não se desenvolvem sem afeto. Quem é que aprende alguma coisa quando não está bem emocionalmente? Quem aprende? Qual é a criança que aprende? Quando ela presenciou a discussão do pai com a mãe na noite anterior e aquele solo, que a família é o solo que a criança pisa, onde ela tem segurança, aquele solo ameaça ruir. Então, é evidente que ela vai fragilizada, principalmente se ela está naquele período ainda completando a reencarnação até os 7, 8 anos de idade aproximadamente, ela está com um pé lá e outro cá. A fragilidade é muito grande. Ela pode estar, de certa forma, vulnerável até a influências espirituais de outras vidas que, dentro daquele contexto familiar, querem promover a desarmonia e afetar todos os membros da família. Por isso, é preciso se ter cuidado, cautela. As falas, elas marcam as crianças, marcam os adolescentes e marcam a mim e a você. Então, qualquer processo pedagógico, ele precisa passar pelo afeto, pelo amor, pela gentileza e principalmente pelo respeito. Se não houver essa percepção muito clara, a gente acaba enveredando e a boa intenção, e o mundo está cheio de pessoas bem intencionadas, mas faltam pessoas capacitadas para trabalhar. Quando eu afirmo que, eu disse no primeiro bloco também, porque foi 2 blocos a palestra, o único palestrante com 2 blocos fui eu, né? Na verdade 3, porque faltou a luz 2 vezes, né? Vocês que aguentem agora, né? Como a Bruna disse para mim, vocês que lutem agora. Então, esse olhar, ele precisa de ser desenvolvido de uma maneira mais abrangente. Você não educa corpo. Pessoal, você não está educando o corpo. Você não educa um corpo, você educa um espírito imortal. Isso faz toda a diferença na concepção
do que é educação e daquilo que a gente entende. Eu e você fomos afetados enormemente por essas circunstâncias, por esses traumas, por aquilo que os nossos pais geraram em nós, trouxeram para nós de expectativa. E é claro que não há aqui uma caça às bruxas, porque eles davam para nós aquilo que eles podiam dar, o que eles tinham para dar. Então, está na hora de nós começarmos a viver um tempo novo, de parar de viver de projeções. Parar de viver de projeções. Por exemplo, projetar Deus. Quando eu discrimino o meu semelhante, porque ele é diferente de mim, seja lá qual for a vida dele, e tenho a compreensão de que eu tenho um vínculo sagrado com Deus, eu estou iludido. Porque Deus, o Deus amoroso e bom, apresentado por Jesus, ele não tem prerrogativas segregacionistas. Não tem discriminação no Evangelho. Tem acolhimento. Pode ver lá todos os personagens do Evangelho acolhidos por Jesus, todos eram como eu e você. Nós erramos. Eu erro, você erra. E aqueles que tentam apontar o dedo para você e para mim, são as pessoas aturdidas, perturbadas, que servem até de ponte de falanges de espíritos para tentar te prejudicar. Mas todos nós transitamos no erro em algum momento e vamos transitar outras vezes. É humano errar. Daí, esse Deus misericordioso, ele acolhe a mim e a você. Ele vai te ouvir na sua tempestade, como eu disse no primeiro bloco do livro que a gente está lançando aqui, o 101º livro. E também o 100º, que é o livro dos Espíritos, né? De certa forma, a gente está lançando aqui hoje. Não há como trilhar outro caminho sem a gente fazer uma auditoria na nossa fé. A gente tem que parar de se iludir, de projetar nas pessoas aquilo que a gente quer que elas sejam para a gente poder amar. Como é desafiador amar o humano por trás do Pai. Aquele pai que me negligenciou, que me afrontou. É difícil amar o humano, mas a gente quer enquadrar o humano no personagem que o mundo apresenta de como um pai deve ser. Meu pai não era o que o mundo diz que ele tem que ser e nem o seu. Minha mãe não era aquilo que o mundo dizia que uma mãe devia ser e nem a sua é. Então a gente vai pelo que o mundo propõe para julgar o humano frágil, necessitado, que são os nossos pais. Eu me lembrei de um livro da literatura protestante que se chama O Evangelho Maltrapilho. O nome do autor agora não estou conseguindo lembrar, mas chama-se O Evangelho Maltrapilho. O Evangelho Maltrapilho foi escrito por um pastor. Esse pastor, ele era alcoólatra. E ele morreu alcoólatra. Mas quando ele subia no púlpito para começar a falar, ele arrebatava as pessoas. E quando ele descia do púlpito, ele bebia. Por isso que ele escreveu o Evangelho Maltrapilho. Todos os palestrantes que sobem aqui erram. E erra aquele que fica idolatrando um palestrante. Principalmente esses jovens. Principalmente esses jovens. Você está abrindo uma cratera para eles caírem. Então, quando eu desço daqui, eu sou um homem que tem uma história de tempestades, de erros, de equívocos. Mas eu não vou desistir de estar aqui, porque eu não tomo bebida alcoólica. A minha embriaguez pode ser outra, mas eu vou continuar aqui. E todos nós, de alguma forma, nos embriagamos. Daí a necessidade da gente colocar os pés no chão. Qual é a tua relação com Deus? Você sabe para onde está indo? Sabe? Ou você está como a Alice, que pergunta para o gato, pede a informação e ele diz para ela, tu quer ir para onde? Ela fala, não sei. Então, qualquer informação serve para você. Qualquer caminho serve para quem não sabe para onde está indo.
Eu sei, eu tropeço, eu caio, mas eu não vou deixar de seguir, eu não vou parar de escrever para a criança. Eu não vou parar de fazer o que eu faço porque eu não te agradei, porque eu não atendi o que tu queria de mim. Eu vou seguir fazendo, como humano, como frágil. Ontem, quando eu cheguei aqui, o Rubens, cheguei cedo, não podia entrar no hotel ainda, eu fiquei ali com o Rubens, ali na sala. Ele disse assim: ó Adeilson, se você puder, se coloca à disposição dos espíritos, quem sabe eles te passam alguma mensagem e tal. Aí eu falei: Rubens, olha, vou tentar. Sabe como é médium? Vou dar um exemplo. O médium é uma caneta. O Chico era uma caneta que escrevia assim, deslizava no papel. Eu sou aquela caneta que tem que pôr a ponta no fogo. Tem que bater a caneta para ver se a tinta sai. Eu sou assim. Aí eu ontem falei para a Bruna, eu vou tentar me concentrar, tal, quem sabe, né? Aí eu, nessa de concentrar, a caneta entupiu, eu dormi. Mas quando foi 5 da manhã, o Carlos não está aí? Carlos? Tá, Carlos? 5 da manhã, me acordaram. Tu escreve, se falhar tinta, a gente chacoalha para ver se ela... Aí eles me passaram essa mensagem. Que deram o nome de A Parte Boa. Que é para os vossos corações. Aqui. É para os seus corações. Eu apresentei para o Rubens, nada que eu recebo, eu não falo publicamente sem submeter a outras pessoas que possam avaliar. Mas diz assim: quando as lágrimas brotarem entre as dores da agonia, alma querida, lembra sempre da boa parte de Maria. Nos desafios do mundo, quando a vida furtar sua alegria, alma boa, arrima-te na fé, lembra do amparo de Maria. Nos testemunhos em que sofres, nas agruras da solidão, não te esqueças de Maria, que por ti faz intercessão. Alma querida, segue em frente, mesmo que o mundo diga não. No colo de Maria terás paz no coração. A mãe do Cristo, no Calvário, de olhos rasos a chorar, como mãe dos pequeninos, testemunhou o que é amar. Tal como seu filho, de braços abertos na cruz, a mãe das mães, nossa dor acolhe, rogando por nós a Jesus. Rogai por nós, Maria, nas tempestades de dor. Livrai-nos da agonia, consola-nos com seu amor. Sê por nós, Mãe querida, para nossa redenção, a boa parte de nossa vida, nas tramas da nossa evolução. Mãe, dá-nos a parte boa, a tua presença entre nós. Cubra-nos com teu manto e perdoa. Ajuda-nos a ouvir a tua voz. Maria Dolores. Então, não existe um privilégio no Adeilson, porque todos nós estamos sob o mesmo manto. Não existe privilégio. O próprio Alziro Zarur dizia assim: todos nós somos iguais perante Deus, a diferença está no trabalho.
Tem uma música que tem me acompanhado sempre, que eu tenho dito nas palestras, que eu sempre lembro dela. Ela diz assim: tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo pelo que você está passando. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e até onde você chegou? Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui. Mas Deus mandou falar sobre a tua vida. Ele vai colocar a mão e vai te abençoar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E passa. A gente só precisa. A gente só precisa ter, obrigado, viu, Carlos? A gente só precisa ter a clareza de que, como dissemos no início, tempestades passam, sejam elas quais forem. É importante erguermos as velas da fé e crescer, não temer e confiar que Deus tem um propósito para a sua vida. É que nós costumamos atender aos propósitos que mais falam de perto, aos nossos interesses. E é bem difícil conciliar os nossos interesses com o interesse de Deus. Daí a necessidade desse despertamento, de passarmos por esse momento em que a vida nos chama. A embarcação está balançando. Lembra do balanço que eu disse quando éramos crianças? Que os nossos pais empurravam o balanço, a gente tinha tranquilidade, porque era muito bom ser empurrado pelos nossos pais. E eu repito, quando a embarcação balançou e os apóstolos com medo e Jesus dormindo, todos eles estavam com medo e preocupados, mas Jesus sabia quem estava balançando o barco, como nossos pais no nosso balanço. Então agora, falando muito de perto ao teu coração, acalma a tua alma nesse instante. Acerena a tua mente, para que tu possa ser visitado por esses benfeitores que muitas vezes estão ao nosso lado, nos tutelando, procurando uma brecha no nosso psiquismo, no nosso coração, para inocular um bom pensamento, uma boa inspiração para o nosso despertar. Mas a gente não facilita, nós não abrimos campo para que isso se dê. Lembram, Jesus passou pela terra, o amor passou por aqui. É um planeta denso, na categoria de mundo de provas e expiações. Ele precisou fazer alguma metamorfose da sua luz, da sua vibração divina para caminhar entre os homens. Isso me remete a uma história real, que eu já contei algumas vezes, mas que vale a pena para servir para a nossa reflexão. O atendimento no consultório do cirurgião plástico Maxwell Matz, naquela tarde, chegava ao fim. Apenas mais uma pessoa para atender. Ele autoriza a secretária a mandar entrar a última pessoa que buscava os seus cuidados. A mulher entra, acabrunhada, cabeça baixa, e diz para ele: doutor, eu vim procurar a sua ajuda. Ele fixa os olhos no olhar dela, mas em que posso auxiliá-la? Ah, doutor, o problema é o meu marido.
No seu marido? Mas o que tem seu marido? O meu marido passou por um acidente grave. A casa dos pais dele, os meus sogros, pegou fogo. E o meu marido correu para apagar o incêndio na casa dos pais. Mas ele não conseguiu, os pais dele pereceram, morreram, e ele ainda teve a face totalmente queimada. E desde esse dia, eu que tinha um casamento feliz, a nossa vida era muito boa, eu amo muito meu marido me ama muito, mas desde esse dia em que ele ficou com a face transfigurada, queimada pelo fogo, as labaredas, ele se confinou num quarto em casa, e nós nunca mais tivemos rotina. Então ele fica lá dentro, eu dou a comida pela porta, é uma suíte, ele cumpre as suas necessidades no banheiro, ele não deixa eu entrar nem para limpar o banheiro, e eu não vi mais o rosto do meu marido. E eu já falei com alguns cirurgiões, e ninguém ele quer receber, porque ele não aceita. O Dr. Maxwell fica espantado, mas se ele não aceita ninguém, eu não estou entendendo por que a senhora me procurou. Ele não vai fazer uma cirurgia comigo. Doutor, o senhor que não está entendendo. Eu não quero que o senhor faça uma cirurgia nele. Eu quero que o senhor deforme o meu rosto. Se o senhor deformar a minha face, quem sabe eu não posso resgatar meu casamento. O meu marido não aceita voltar a ter a vida comigo. E a nossa felicidade é retomada. Eu quero que o senhor deforme meu rosto. O Dr. Maxwell ficou impactado com aquela narrativa. E disse a ela, me leve à sua casa. E ela levou. Foi até a frente, a porta do quarto. E o Dr. Maxwell Matz bateu com o nó dos dedos na porta e disse, eu sou o Dr. Maxwell Matz, sou cirurgião, e vim aqui para lhe propor uma cirurgia restauradora. Silêncio total, ele não abriu a porta. Então o Dr. Maxwell Matz insiste, bate mais uma vez, olha, eu vim oferecer tratamento a você, uma cirurgia restauradora para o seu rosto. Silêncio. Então o Dr. Maxwell abre a mão e bate com a palma da mão e grita, eu vim aqui lhe propor uma cirurgia restauradora porque a sua esposa me procurou pedindo para que eu deforme o rosto dela, porque ela lhe ama tanto e gostaria de voltar a ter o seu amor. Ela quer que eu deforme o rosto dela. Silêncio. A porta se abre. Eles saem. Eles se abraçam. Ele aceita fazer a cirurgia. Ele não fez uma, ele fez várias. Mas o rosto não voltou a ser como era. Mas ele teve a vida resgatada pelo amor. Quando Jesus veio a esse mundo, ele deformou a sua energia espiritual por você. Foi isso que ele fez. Por mim e por você, Jesus se deformou para rastejar na terra ao nosso lado, para nos apontar as estrelas, para nos apontar um rumo novo para a nossa vida, entendendo que nós não entraríamos num processo miraculoso de alçar voo para um tempo novo, mas mostrando para nós que estaria ao nosso lado, como esteve ao lado de Maria de Magdala, prostituta, uma prostituta como eu sou prostituto e você também é uma prostituta. Quando nós nos prostituímos e vendemos os nossos sonhos para ser o que o mundo quer que a gente seja. Isso é prostituição. Traidores como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e a gente nega 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Não nega de madrugada porque está dormindo.
Então, existem semelhanças muito profundas e muito próximas de quem nós somos para esses personagens do Evangelho que estavam tão distantes. O ano passado eu lancei um livro que se chama Tenho Sede. E o subtítulo é O Evangelho como Terapia para a Cura da Ansiedade. E ali eu falo da ansiedade dos personagens do Evangelho e falo da nossa ansiedade. O contexto da época era outro, mas existiam processos de ansiedade também. Então hoje nós nos voltamos aqui para nos sentarmos. Eu, simbolicamente, na minha lembrança afetiva, a Rádio Web Fraternidade, para mim, hoje representa o rádio de válvula da minha mãe, que me chamava para ouvir Alziro Zaru. E ele proferia aquela prece, que depois eu aprendi que tinha sido psicografada pelo Chico. E eu descobri que o Alziro usava as obras do Chico. E a minha mãe brigava com a gente: silêncio! E ele dizia: vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis do infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre um mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. É isso que a Rádio Web Fraternidade faz, a emissora do bem. Ela faz com que eu me sente, ou com o celular na mão, e eu vá abraçar a minha mãe. Minha mãe também é Maria. A minha sogra também é Maria. Toda mulher, independente do nome, tem traços da fertilidade de Maria. A fertilidade de Maria não se revela pela fertilidade de uma gravidez. A fertilidade de Maria, que toda mulher carrega, tem traços de aspectos transcendentes. A fertilidade que cada mulher desse auditório tem é uma fertilidade e um traço de transcendência. E eu, agradecido pela oportunidade, me encaminhando para o final desse encontro, eu quero, para aqueles que desejarem, eu falei dos livros, tem um livro que eu escrevi para a Fraternidade Sem Fronteiras, que se chama A Coceirinha da Fraternidade. É uma obra que eu doei para a Fraternidade Sem Fronteiras, e os recursos são para as crianças órfãs do Congo, vítimas da guerra. Como esse congresso sempre apoia a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, antes de me encaminhar para o encerramento, eu queria apresentar para vocês essa obra que é deles. Eles têm um stand ali que é do Cadernos Fraternos. O que são os cadernos fraternos? As crianças não tinham cadernos para escrever. Escreviam na areia. Então, pessoas aqui no Brasil criaram esse projeto Cadernos Fraternos e começaram a mandar cadernos para a África. E os voluntários começaram a fazer capas muito bonitas para esses cadernos. Já são, se eu não estou enganado, 80 mil cadernos para as crianças. E esse livro aqui, A Coceirinha da Fraternidade, que eu escrevi para essa causa,
Se alguém quiser ajudar a causa, eles trouxeram 130 livros. O objetivo deles é vender 130 livros. Eu estou aqui com 2.000 pessoas. Em Tubarão eu fiz um seminário, tinham 200 pessoas, eu vendi 80 livros. Quase 50% comprou, né, Rubens? E aqui, quem desejar ajudar essa causa, você sempre compra camisa, isso e aquilo, compre um livro, depois a gente pode autografar, né? E você vai estar ajudando as crianças órfãs do Congo. Mas, encaminhando para o final do nosso encontro, eu queria dizer a vocês que Maria nos auxilia sempre. Há 5 anos atrás, eu passei por um processo muito difícil. O Rubens lembra. Foi muito difícil, eu quase larguei tudo. E, de repente, no Instagram, uma mulher começou a me mandar mensagem. Ela mandava mensagens assim, que falava das minhas dores, mas eu não conheço ela. Ela mora em Nova York. Ela é equatoriana, casada com um francês e mora em Nova York. Ela começou a mandar mensagens. Quando ela mandava mensagens, era como se eu entrasse no balão de oxigênio, respirasse, porque eu já estava enveredando para o processo depressivo. Eu deitava e me via caindo do prédio onde eu morava. E ela começou a me alimentar, e ela falava comigo, e um dia a ficha caiu, eu perguntei, mas por que você está me mandando mensagem? Eu não te conheço, você não me conhece. Ela me disse assim: foi a sua mãe. Foi a sua mãe que mandou. A sua mãezinha veio aqui. A minha mãe já tinha desencarnado uns 4 anos antes. A sua mãe veio aqui. Então eu quero me despedir dizendo que a sua mãe, mesmo que ela não seja perfeita, ela tem traços de Maria. O Espiritismo não veio para nos ensinar a mudar os outros, mas para nos ensinar a mudar o jeito de olhar para os outros. Seja quem for que te incomode, tenta mudar o jeito de olhar. Isso vai te fazer um bem muito grande. Eu fazia jornada de palestras, agenda muito cheia, e me avisaram que a minha mãe estava internada com risco. Teve alta, foi para casa. Eu bloqueei a agenda, fui para Santos. Então eu fui dormir no quarto junto com ela, na suíte que ela dormia, porque eu queria ficar um tempo cuidando dela. E aí dava 2 horas da manhã, ela virava e falava: ai, quero fazer xixi. Ô mãe, a senhora está de fralda, pode fazer xixi na fralda? Ah, tá. 15 minutos depois ela acordava: quero fazer xixi. Mãe, a senhora está de fralda, mas eu não consigo. Tá bom, mãe, então vamos. Ela usava oxigênio, caminhava com muita dificuldade, colocava ela de pé, era 1,5 metro para a entrada da porta, eu ia com ela. Aí levava, aí colocava ela de costas para o vaso, aí eu ajoelhava, colocava a camisolinha dela embaixo dos braços dela, eu ajoelhava e tirava a fralda dela. Quando eu ajoelhava, eu orava agradecendo a Deus. Agradecia aquela mulher. O corpo não atendia mais, eu já estava muito doente. Então eu fazia minha prece, sei lá quantas vezes eu mijei nela, defequei nela. E foi um ritual para mim de gratidão. Eu fiquei com ela uma semana, viajei de novo, depois me avisaram que ela tinha sido internada, então eu voltei. Fui direto para a Santa Casa de Misericórdia de Santos, passar uma noite. Quando foi de madrugada, ela estava internada, eu me lembrei de uma música que ela cantava. Ela cantava uma música quando eu era pequeno. Tão longe, de mim distante, onde irá teu pensamento? E eu deixei tocando a música que eu achei no YouTube. Meia hora depois, a enfermeira entra no quarto, tira o oxigênio do nariz da minha mãe, eu estava sentado, olhei, me aproximei da cama, falei: ah, ela já entrou em óbito, não entrou? Já. Então eu fiquei ali, minha mãe tinha partido,
eu não tinha direito nem de ficar triste, nem de lamentar. 96 anos de uma vida útil. Chegava na casa dela, ela com 95, eu chegava de viagem, eu entrava, ela falava: quer que eu estale um ovinho para você? Eu queria, quero mãe. Aí a minha irmã não deixava porque ela se queimava. E ela ficava revoltada. Você quer matar alguém? Tire a utilidade desse alguém. Então vou lavar a louça. Lavava um prato, quebrava dois. Tinha que convencer ela a deixar a louça de lado. Mas ela partiu. Eu homenageio essa Maria, que é minha mãe, já que o Congresso me deu essa oportunidade com o tema Maria de Nazaré. Todas as mulheres aqui presentes, todas, que Maria possa abençoar e que a fertilidade de Maria possa se espraiar, não na fertilidade da gestação, como eu disse, pelas suas palavras, aonde quer que você esteja, mulher, que Maria esteja com você. Muita paz.